Bem, então, no contexto da aula de hoje, eu quero trazer aqui a notação matricial do modelo de regressão linear e quero conectar isso com a parte inferencial, né, que é a parte de inferência pontual com intervalar e via teste de hipóteses. Então quero fazer essa conexão aí com a parte matricial. E aí eu vou falar um pouco também das suposições do modelo, né? Então, para começo de história aqui, vou colocar aqui nessa primeira parte da aula alguns dos objetivos, né, de aprendizagem, né? Então, nós vamos discutir aqui a generalização do modelo de regressão linear simples, né, para o caso multivariado e reconhecer as suposições usuais do modelo. Essas suposições, elas seriam uma forma de enquadrar a estrutura de regressão, né, o desenho de regressão, em algumas características que são, assim, vamos dizer assim, ideais assim para a modelagem, embora que não seja algo crucial, né? Há mecanismos e estratégias para lidar com a violação dessas suposições, certo? Também queria passar aqui o entendimento, né, do processo de estimação pontual, né, e também estimação aí por mínimos quadrados, questão das somas, né, de quadrados dos erros, resíduos e total, né, a relação com coeficientes de determinação. E por fim aqui nessa primeira etapa, né, a interpretação, né, da parte de estimação intervalar, né, e realização de inferências via testes de hipótese, no caso aí multivariado. Então, pensar na análise multivariada, né, no caso aqui a regressão multivariada, é pensar em uma forma de generalizar através de inclusão de mais variáveis regressoras, ao invés de ser apenas uma. Então, quando a gente pensa aqui na estrutura, né, da equação da regressão, em linhas gerais, né, eu vou trazer aqui esse mapeamento. Então, olhando aqui essa estrutura, né, a gente vai vendo aqui a equação da regressão. Veja, na notação do material eu estou colocando aqui uma variável condicional, porque a minha variável resposta, que é o que fica aqui à esquerda, né, é uma variável condicional, né, uma variável condicionada à observação das variáveis regressoras. Então, eu vou olhar aqui a minha variável resposta e vou verificar, né, a relação, né, dessa variável resposta com... Então, continuando aqui, o que nós vamos fazer é observar uma variável de interesse, né, resposta. Ela vai estar ali sendo observada em termos de condição. A condição, dado que eu observo várias outras variáveis regressoras, né? E aí eu estou considerando aqui uma quantidade K de variáveis regressoras. Então, é importante a gente observar aqui o seguinte, né? Então, nessa notação aqui, o K denota o número de variáveis regressoras. Então, pode contar aqui, ó, uma variável regressora, duas variáveis regressoras, tem K variáveis regressoras. Esse K pode ser um número natural, né? Que nesse caso, se o modelo é de regressão simples, só teria uma variável regressora. E aí nós ampliamos a equação com a inclusão de mais variáveis regressoras, né? E aí, em todo modelo de regressão, todo modelo probabilístico, né,
ele vai ter uma parcela de erro, né? Que é essa parcela de erro aqui, onde essa parcela de erro ela representa, né, o ruído, né, do modelo, né? Ou seja, a equação ela não é perfeita, ela vai assumir que pode errar, mas a suposição é de que esses erros eles são randômicos, né, aleatórios, e eles são erros bem comportados, né? Ou seja, o valor esperado deles é zero, certo? Ou seja, em média o modelo não erra, na esperança, na expectativa o modelo não erra, certo? Então a equação, né, quando a gente converte isso em valor esperado, né, a esperança condicional, nós vamos escrever, né, essa esperança condicional vai ser igual a um preditor linear, certo? Ou seja, a esperança da variável y condicionada à realização, né, à observação dessas variáveis regressoras, né, ela vai ser uma reta, ou um plano, ou um hiperplano. Nesse caso aqui, como não é a dimensão aqui aumentou, né, a gente sai da dimensão, no caso aqui, dimensão R2, né, para o R3, com 3, com o R4 e assim por diante. E aí o que vai acontecer é que a gente vai escrever essa estrutura de uma maneira geral, né, porque aqui eu tenho uma linha dessa observação. Não sei se vocês estão observando aqui que existe um indexador aqui, I, que indexa a observação, ou seja, a variável aleatória associada a um indivíduo I, a uma observação I. E eu vou conseguir transcrever, né, isso aqui de uma maneira geral, colocando, né, na forma matricial, onde eu vou assumir aqui essa coluna de uns, nessa matriz X, que é a matriz do modelo. Essa aqui é a matriz do modelo, e a minha equação vai ser o y, vai ser o x vezes o beta. O beta agora vai passar a ser um vetor que compõe, né, todas as componentes, né, associadas às covariáveis, certo? Beta 1, beta 2, beta k mais 1. Então observe que o k está indo até o k mais 1 porque eu estou considerando k regressores com mais um intercepto, certo? Então esse elemento aqui, ó, é o intercepto. E esse intercepto ele não tem um regressor junto com ele. Dessa forma eu tenho, ó, a contagem dos regressores vindo aqui, ó, 1, 2, 3 até o k mais 1, porque aliás, desculpa, o k aqui, ó, o regressor k, certo? Mas ele vai estar associado ao beta k mais 1, porque eu conto com o intercepto, a contagem dos parâmetros começando com o intercepto, tá certo? Então essa é a observação crucial aí, que foi a correção que foi feita no material, diz respeito a essa indexação, que estava confundindo aí esse k, porque o k aqui, é importante ressaltar que esse k é o número de variáveis regressoras. Então só tem variável regressora do intercepto para frente, né? No intercepto não tem variável regressora. Então o índice k vai até o k mais 1, e o k, que representaria a inclusão do intercepto. Então essa matriz, que a gente chama de matriz do modelo, ela é uma matriz que tem ordem n, porque são n observações, né? N é o tamanho da amostra, é n aqui, tamanho da amostra, né? N, e ela tem um número de colunas correspondente ao intercepto e cada um dos regressores, 1, 2, 3 k regressores e um intercepto aqui, uma coluna com os interceptos. Então na equação de regressão vamos escrever então que o y é igual ao x, que é a matriz de modelo, vezes o beta, que é o vetor de parâmetros, mais
o vetor de erros. Então agora tudo aqui é vetor, né? E obviamente que eu estou extrapolando aqui, porque eu poderia ter colocado o y dado x, né? O y dado x, mas eu estou extrapolando aqui e dizer que o y, já para evitar ficar rebuscando essa notação, né? E simplesmente a variável resposta depende dos regressores, né? E existe uma parcela de erro que é aleatória com média zero, tá certo? E daí a gente vai seguindo, né, para algumas características do modelo, né? Bem, então, quais são essas suposições que usualmente a gente deseja que apareçam aí na nossa modelagem? Então, primeira coisa que a gente observa é se a especificação do modelo está correta. Ou seja, será que de fato a estrutura que eu coloquei aqui nessa equação de regressão, ela está, como é que eu posso dizer, ela está estatisticamente correta? Será que eu coloquei os regressores de forma adequada? Será que eu fiz escolhas boas para os regressores, para as variáveis regressoras? Será que eu consegui equacionar bem os resíduos, né, a parcela de erro, né, que está sendo refletida aí nos resíduos? Isso diz respeito à especificação linear do modelo. E essa linearidade, ela vai estar associada, né, a uma especificação linear nos parâmetros, o que significa dizer que na equação de regressão nós podemos colocar potências de x, né? Então eu posso colocar x ao quadrado, eu posso colocar x ao cubo, né? Eu posso colocar potência dos regressores na equação de regressão sem afetar a linearidade do modelo, tá certo? Ou seja, nessa matriz X pode acontecer de ter potências de regressores aqui dentro. O que não pode acontecer, né, e nesse caso aqui no modelo de regressão linear, é você exponencializar, fazer alterações, né, não lineares nos parâmetros, né? Assim, eu não posso colocar uma potência aqui nesse beta, que aí eu deixo de ser linear, mas em alguns casos a gente consegue linearizar o modelo, né, fazendo algumas transformações nos parâmetros. Mas nesse caso aqui, de forma bem simples, basicamente toda vez que você conseguir escrever dessa maneira, o modelo vai ser linear. E aí, por exemplo, se nós escolhermos um modelo do tipo onde a média de y, né, ela vai ser um alfa mais um beta x ao quadrado, por exemplo, esse modelo, ele é um modelo linear, mas com especificação quadrática, tá certo? Especificação cúbica, especificação polinomial de grau n, vai depender da escolha dessas combinações aí de regressores. Às vezes, olhando alguns gráficos, nós temos sinalizações de que é necessário incluir potências de x como variáveis regressoras. Então, a especificação do modelo é algo assim crucial, né? E isso a gente checa em uma etapa de diagnóstico e que começa com a escolha das variáveis regressoras. Muitas vezes a gente vai lidar com os problemas já desenhando as variáveis regressoras, porque muitas vezes os modelos e os exemplos que são dados nos livros já supõem que essa etapa já foi realizada, né? E aí daí se mostra os resultados da análise, certo? Mas a gente vai ver que não é sempre assim, as coisas não acontecem assim, e muitas vezes a gente vai precisar passar por uma etapa de diagnóstico, onde nós vamos avaliar a qualidade, né, do ajuste
E uma das suposições importantíssimas que precisam ser checadas é a suposição S1, que fala sobre a especificação linear nos parâmetros, verificar, né, o valor esperado da parcela de erro. A gente vai olhar os resíduos, então faz a análise residual, observa o comportamento dos resíduos para inferir sobre a qualidade desse ajuste. Uma outra suposição, né, é a suposição S2 aqui, que diz respeito à variância, né, da variável resposta condicionada à realização dos regressores, né. Essa variância, se ela é constante, né, a gente chama o modelo homocedástico, a suposição de homocedasticidade. E essa suposição de homocedasticidade diz que a consequência disso é que a matriz de covariância, né, da variável resposta condicionada à realização do x, né, dos regressores, ela vai ser descrita por uma matriz, né, onde na diagonal dela vai ter valores constantes, valores finitos, e é o mesmo valor para todo mundo, ou seja, as observações possuem a mesma variância. Então, essa matriz que vai aparecer aqui, ela vai ser assim, ó, sigma 2, sigma 2. Então, você vai ter uma matriz, né? Nessa matriz, né, a gente assume, né, que as variâncias são as mesmas. Então, essa variância aqui diz respeito à variância da primeira observação, da segunda observação e da enésima observação, assumindo aqui essa matriz aqui é uma matriz n por n, que são n observações, e eu posso cruzar, né, as correlações entre o y1 com o y2, y2 com o y3 e assim por diante, né? Então essas combinações, né, vão ser em quantidade, né, para formar uma matriz n por n. Então, fora da diagonal temos as correlações, né, certo? As covariâncias nesse caso aqui. Mas vamos lá. Então, nessa matriz de covariância, né, variância e covariância, a gente olha a diagonal dela, vão ser os sigmas ao quadrado, que são as variâncias finitas, né? Uma quantidade positiva e finita, indicando aí homocedasticidade, tá certo? E uma das suposições também que são desejáveis é a gente encontrar ausência de correlação. E essa ausência de correlação geralmente acontece quando os dados eles têm uma estrutura de dados cruzados, né, tipo cross section. Quando o dado é de série temporal, aí essa estrutura de correlação ela passa a surgir, e aí os modelos a serem utilizados são os modelos de séries temporais, né? Mas aqui a gente está assumindo que não tem essa estrutura de correlação, né? Ou seja, o efeito vizinho, as variáveis entre si elas são não correlacionadas, de forma que a matriz de covariância aqui, ó, acima dela e abaixo dela são todos valores nulos. Essa matriz é uma matriz, né, que tem só os elementos não nulos sendo os elementos diagonais. E aí eu consigo escrever, né, essa matriz como sendo o sigma ao quadrado vezes a matriz identidade, tá certo? Identidade de ordem n. Então essa matriz identidade é uma matriz com 1s na diagonal e zeros fora da diagonal, certo? A matriz também n por n. Eu estou assumindo aqui, né? Estou botando esse tiozinho para dizer que fora é como se eu estivesse colocando vetores, né? Preenchendo com zeros todos os espaços aqui fora da diagonal. Acima
e abaixo dela, tá certo? Eu estou fazendo aqui essa simplificação para não ficar digitando um monte de zeros. Vou até tirar essa notação vetorial, porque não seria um vetor, né? Mas sim uma matriz, né? Que ficaria abaixo, né? A parte inferior da matriz e superior são todos nulos, elementos nulos. Então a gente tem essa suposição, né, de que os elementos são não correlacionados, né? E isso aqui é a mesma coisa que dizer que a esperança, né, a esperança, né, a variância dos erros, né, que na verdade os erros têm média nula. Então, se você for calcular a variância de um erro, vai se perceber que vai ser a esperança do quadrado, né? Então, o quadrado na notação matricial vai ser o vetor U'. Então, esse vetor U é o vetor com os erros, né, os componentes de erro, né? Então, U vai ser o 1 até o N, tá certo? E aí tem-se o vetor de erros do modelo aqui, certo? A suposição S4 é uma suposição que ela fica difícil da gente enxergar aqui, porque a gente não trabalha com álgebra linear, né? Então, mas lá na regressão simples é como se a gente dissesse assim, olha, para determinar um ponto, determinar a reta, eu preciso de duas observações. Então aqui é algo semelhante, né? Eu preciso garantir essa independência linear, né, dessas linhas, né, dessa matriz do modelo. Essa matriz aqui, ela precisa ter uma característica em que as linhas linearmente independentes, né, a dimensão, né, o número de linhas ou colunas dessa matriz que são linearmente independentes são em magnitude, né, igual a k mais 1. Então essa suposição vocês não vão nem se preocupar, porque ela sempre vai acontecer, porque sem ela nós não conseguimos estimar o vetor de parâmetros, tá certo? Então ela é fundamental. E a suposição S5, aqui está até uma notação vetorial, na verdade deveria estar aqui assim, ó, o x deveria estar em maiúsculo. Eu vou até ajustar isso aqui também. Então a matriz X ela tem essa característica, o número de linhas ou colunas que não dependem entre si, né, são independentes linearmente, elas somam aí k mais 1, tá certo? E a suposição S5 é a suposição de normalidade. É preciso assumir a normalidade para fazer inferência. Então, na hora de fazer inferência, vai surgir aqui essa suposição de que a variável resposta segue o padrão gaussiano, tá certo? Aí vejam só, a gente viu, né, na regressão simples, né, tem lá as formulazinhas do estimador do intercepto, e tem a fórmula do estimador da inclinação da reta, né? Então, no modelo de regressão simples, a gente tem isso aqui, certo? A média da variável resposta condicional, na variável condicional, ao único regressor, ela vai ser dada por uma reta.
que depende de x e desses betas. E esses betas, eles são estimados, né, por mínimos quadrados. E as expressões, né, desses betas, né, a gente obtém aqui, vou pegar aqui agora. A gente tem aqui as expressões, né, desses estimadores de mínimos quadrados, né, onde a inclinação da reta, ela vai ser a covariância entre x e y dividido pela variância de x, né? E o intercepto vai ser a média de y menos a inclinação vezes a média de x, certo? Então essa é a regrinha, né? Então esse beta 2 chapéu vai ser a covariância de x com y, né, dividido, né, pela variância de x, e o beta 1 chapéu, que é o intercepto, né, vai ser a média de y menos o beta 2 chapéu vezes a média de x. Essas são as expressões desses estimadores de mínimos quadrados para o caso da regressão linear simples. Na regressão múltipla, a gente vai conseguir fazer essa formulação de forma matricial. E aí o método de mínimos quadrados também passa a ser utilizado, é a mesma coisa. E onde a gente vai chegar é na expressão, né, do beta chapéu. Eu vou colocar ela aqui. Certo? Então esse beta chapéu, matriz do modelo transposta, matriz do modelo inverte o x' transposta de x, né, vezes o y. Então basicamente a gente vai, essa matriz aqui a gente conhece, a matriz x, o vetor de variáveis, de observações da variável y também é conhecido, e as variáveis regressoras são observadas. Então na composição do beta chapéu está tudo dentro aqui dos elementos amostrais, tudo dentro da amostra. E aí a expressão do beta chapéu é essa. Então, por via matricial, a gente consegue escrever. E isso aqui vai ser um vetor, né, com a mesma dimensão do número de parâmetros do modelo. Então ele vai pegar aqui do beta 1, o beta 2 até o beta k mais 1, né, que é o parâmetro associado a késima variável regressora, tá certo? Então essa seria a composição do beta chapéu. E aí a gente estima o beta e vai também, né, a gente vai se interessar pela estrutura de covariância desse estimador, ou seja, como que é a covariância do beta chapéu, né? E também a gente assume que os erros, né, sendo homocedásticos, a gente precisa estimar aquela variânciazinha, né, o sigma ao quadrado. Então quem vai estimar essas duas quantidades aqui, né? Essa matriz, né, de covariância dos betas, né, porque esses betas estimados também vão ter covariâncias entre si,
vai ter uma variância, né, na diagonal, ou seja, essa matriz vai ser uma matriz, essa matriz é uma matriz K por 1 por K por 1, e também vai conter lá as variâncias e covariâncias, né? A variância do beta 1 chapéu. Então na diagonal vão estar as variâncias do beta K mais 1 chapéu. E aqui fora da diagonal vão ter as covariâncias, né, desses estimadores, tá certo? Eu não vou me debruçar aqui para ficar deduzindo, né, a fórmula, né, desses estimadores, né, mas na estimação da covariância do beta chapéu, a gente vai fazer isso aqui usando, né, a matriz sigma chapéu e a matriz do modelo, né, transposta x e inversa. Então nós usamos aqui esse sigma estimado, sigma ao quadrado, e a matriz de modelo. Então percebam que a matriz de covariância dos betas estimados, né, dos estimadores dos betas, ela também vai ser uma matriz que depende exclusivamente de dados amostrais, porque esse sigma ao quadrado aqui, ele vai ser a soma dos quadrados dos resíduos, que eu vou chamar de SSE, dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros, que nesse caso aqui é K mais 1, tá certo? Então essas expressões aqui, elas são importantes, porque eu vou usar esse estimador aqui quando eu substituir os dados nessa fórmula matricial. Eu vou obter estimativas, a estimativa dessa covariância, e essa covariância ela depende da estimativa do sigma também. Logo eu vou precisar estimar isso aqui para poder fazer inferência, tá certo? Lá na frente a gente vai ver onde que vai aparecer, onde que essas expressões vão ter que aparecer, tá certo? Então eu vou fazer o uso, né, dessa ferramental aí matricial, né? E vocês têm que entender que o beta chapéu tem essa fórmulazinha aqui, né? E eu também posso deduzir a estrutura de covariância desses estimadores, do estimador de mínimos quadrados do beta, e que isso vai depender do estimador de mínimos quadrados do sigma ao quadrado, né? Que vai ser a soma dos quadrados dos erros. E aí lembrando, né, que na equação de regressão o y é o x beta mais u, né? E a gente nós conseguimos fazer o u como sendo o y menos o x beta, certo? Então essa é a formulação do vetor de erros. Vou botar um tiozinho aqui embaixo para indicar que é vetor, tá certo? Vetor. Bem, e aí de onde vem os resíduos? O resíduo, né, vai ser o U chapéu, e ele vai ser o Y menos o X beta chapéu, tá certo? O X beta chapéu. Esses aqui são os resíduos, é o vetor de resíduos. Aqui são os resíduos
o vetor de resíduos. Então tudo isso aqui são expressões que vão ser úteis para a gente fazer o diagnóstico, para nós analisarmos as suposições do modelo, por exemplo. Então, na hora que eu coloco para vocês aqui as suposições do modelo e eu quero verificar se o modelo está se enquadrando na suposição S1, eu vou analisar os resíduos, eu vou observar o comportamento dos resíduos dessa regressão que foi estimada. A questão da variância ser constante ou não ser constante também eu posso olhar isso graficamente, eu posso analisar isso do ponto de vista inferencial, tá certo? E a questão da normalidade é onde a gente vai se utilizar da estrutura de covariância, né, para fazer o cálculo das estatísticas de teste, por exemplo. Eu vou falar disso mais adiante, certo? Então, para o momento, o que eu vou mostrar, o que eu quero que vocês observem aqui, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Então, vamos observar o seguinte, né? Então, suponha que eu tenha essa base de dados, né, que foi tirada aqui desse um artiguinho que foi publicado também na revista nacional, acredito eu. Depois deixa eu olhar aqui a referência, né? Acho que foi no congresso. Então tá aqui o artigo que foi publicado. Utilização de regressão linear como ferramenta de decisão de gestão de custos. Então, um artigo publicado em evento, né? E lá aparece lá as equações de regressão. Vamos ver onde é que ele mostra isso. Então, aqui são os dados, né? O mês, o custo indireto, número de horas. Vamos explicar primeiro aqui o que são essas variáveis, né? Então, são 30 observações de custos indiretos de fabricação que estão em unidades de R$1.000. Número de horas máquina em unidades de 1.000 horas, que é a variável HM. E o número de lotes produzidos também, que é a variável LP, em unidades de 1.000 lotes. E o objetivo é inferir sobre os custos indiretos, os custos indiretos como função, né, do número de horas máquina e do número de lotes produzidos. Para isso, se estimou essa equação de regressão. Então percebam que a variável resposta é o custo indireto e ele está relacionado linearmente, e essa linearidade nos parâmetros. Veja, eu podia colocar um quadrado aqui, podia colocar um cubo aqui, isso não afetaria a linearidade do modelo, porque ela é nos parâmetros, certo? É aqui onde não se pode colocar aspectos não lineares, tá certo? Daí você tem quantas observações? Tem 30 observações. Eu estou assumindo aqui, ó, que os erros são normais, ou seja, aquela hipótese, aquela suposição S5, ela já está sendo assumida aqui, e o objetivo é fazer inferência. Então, nesse caso, tem-se essa base de dados, que está até explícita aqui, uma base de dados pequena, muito pequena inclusive, mas para fins didáticos ela é interessante, tá? Então você tem aqui 15 observações, nesse caso tem até 30, né? Não sei se eu usei outra referência, enfim.
Talvez tenha que corrigir a referência aqui, mas é praticamente o mesmo artigo. Então a gente tinha 30 observações, ou então eu errei lá, né? Coloquei 30 e eram 15. E aí você tem os valores do custo, hora máquina e lote produzido. E aí a ideia é fazer a estimação, né, do vetor de parâmetros. Nesse caso tem quantas variáveis regressoras, né? Tem uma, duas variáveis regressoras. Então aqui é o x1, é o xi1, não é isso? E aqui é o xi2. Por isso que a indexação da variável regressora ela anda um passo atrás da indexação dos parâmetros, certo? Então, pelo visto não são 30, eu vou depois verificar isso aqui, mas enfim, o que a gente precisa fazer aqui é usar as expressões de mínimos quadrados para estimar esse vetor de parâmetros. Vejam, eu tenho aqui essa base de dados, né? Que, se não me falha a memória, deixa eu ver se ela está aqui. Pronto. Então aqui nessa minha base de dados tem 30 pontos. Então, por ocasião aí eu acho que acho que a referência acabei citando errado. Ou peguei a referência de outro trabalho, ou não, ou foi o artigo que foi publicado no Congresso e eu devo ter citado o artigo, né? Enfim. Mas está aqui, são informações mensais, são 30 delas, 30 observações, e tem aqui o custo indireto, número de horas máquina e lotes produzidos. Certo? O que a gente precisa fazer é estimar o modelo de regressão. Aí o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa definir, né, a matriz do modelo, né? A matriz X. Nesse caso aqui eu vou fazer de forma bem prática. Aqui já no R, né? Vou tirar. Deixa eu tirar isso daqui para a gente começar aqui embaixo. Que é outra base de dados. Então eu vou usar uma funçãozinha que vai fazer os cálculos do modelo para mim. A função LM de Linear Model. Então a gente escreve aqui, ó. Eu puxei os dados aqui, ó. Que está no meu computador, está nesse endereço aqui, ó. Certo? E o nome do arquivo onde estão os dados é esse dados prova 2013-1 txt. E aí eu vou trazer esses dados aqui para o R para eu conseguir estimar essa regressão. Então, para estimar essa regressão, né, eu vou usar aqui a função LM, vou usar o CIF na resposta, variável resposta, e vou usar as variáveis regressoras, né? E uso um mais aqui, com esse tiozinho separando o y do x, das variáveis regressoras. E aí, usando essa função, eu consigo estimar o modelo. Então, eu vou rodar. Para rodar, eu aperto o Run aqui, certo? Depois eu vou colocar para vocês um helpzinho para vocês instalarem o RStudio, certo? Eu vou fazer isso ainda essa semana, tá ok? Então a gente vai lá, estima o modelo e faz um sumário desses resultados. E esse sumário desses resultados vai ter aqui uma estatística descritiva, né? A chamada, né, da equação, da regressão, uma descritivazinha dos resíduos, né, com média, mediana, aliás, máximo, mínimo, os quartis, né, dos resíduos, né. Veja,
Isso aqui não diz muita coisa, mas é só uma olhada aqui. Você vê que o máximo e o mínimo eles têm aí uma certa simetria, vamos dizer assim, né? Em tese, né? A mediana está próxima de zero, né? Teria que ver qual o valor médio também desses resíduos. Mas o que importa mais aqui é a gente observar as estimativas do intercepto. É 11,62 do coeficiente do número de horas de mão de obra, né? E de lotes produzidos. Isso aqui eu ainda não expliquei, mas na hora que a gente avalia a inferência, a gente analisa se essas estimativas elas são significativas, certo? Mas por enquanto vamos olhar só as estimativas, tá certo? Então estou colando aqui a saídazinha do R, e o que a gente vai observar aqui nesse momento são essas estimativas, tá certo? Que são as estimativas de mínimos quadrados. Então, qual é a interpretação desse intercepto, essa estimativa desse intercepto? Então, se a gente tiver em média, né, a um nível zero de horas de horas máquina e 100 lotes produzidos, né, o custo indireto é em média, né, cerca de, e como está em unidades de 1000, né, você vai ter que multiplicar isso aqui por 1000, então dá R$11.620, né? Essa seria a interpretação dessa estimativa do beta 1 chapéu, tá certo? O beta 2 chapéu, e aí a gente usa o termo chamado ceteris paribus, porque nesse caso vamos olhar só a variação ou seja, o intercepto ele diz o seguinte: 100 lotes produzidos e 100 horas máquina, quanto em média se custa, né? Como se fosse o custo fixo, seria uma estimativa desse custo fixo. No caso do beta 2 chapéu, que é aqui, ó, que vai aparecer aqui, beta 2 chapéu, isso vai me dizer o seguinte, né? Se você manter fixo, olhar só a variação no número de horas máquina, tá certo? O que a gente chama de ceteris paribus. Então, a estimativa do beta 2 chapéu indica, né, que cada hora máquina adicional, e aí eu boto entre parênteses ceteris paribus, né, contribui marginalmente, ou seja, aquela contribuição marginal, né, da derivada da ideia de derivar, né, do acréscimo unitário, ou seja, um acréscimo unitário do número de horas impacta na resposta, que é o custo indireto, em cerca de R$28.728, se a gente pensar em reais aí, né? Então isso seria uma estimativa do custo, do impacto no custo indireto pelo acréscimo unitário, né? No caso aí 1000 horas de máquina de trabalho, né? E a terceira estimativa, que é o beta 3 chapéu, se a gente multiplicar por 1000 vai dar R$494,27. Isso aí seria o que? Seria o impacto, né, do aumento, né, de um lote de 1000, né, peças produzidas, sei lá, no custo, né, dá mais ou menos R$495 no impacto no custo, tá certo? Então essas seriam as interpretações, né, desses valores que são jogados aqui na tela aí quando a gente estima o modelo. Então, se a gente for agora pensar na matriz do modelo, tá certo? Então, vamos pensar aqui que eu tenho aquela equação, tá certo? E eu quero aquela matriz X. Então, eu tenho como recuperar essa matriz aqui
usando essa função model.matrix, model.matrix. Aí chamei modelo 2, né? Eu vou chamar isso aqui de x, ó. Posso dizer que isso aqui é x. E quando eu fizer isso, quando imprimir o x, ele vai aparecer aqui a matriz do modelo, certo? Ou seja, a coluna de 1, né, contemplando todos os interceptos, os valores associados aos números de hora máquina e lotes produzidos respectivamente, tá certo? Eu posso manipular essa matriz para encontrar, por exemplo, esse vetor beta chapéu. Então é x menos 1, aí tem que vir um x' aqui, que é a transposta de x, né? E multiplicar aqui pelo y, tá certo? Então, ó, x' menos 1 tá aqui. Aí x' menos 1 x' tá aqui, certo? E x' menos 1 x' y é o vetor de observações. Então aí agora dá certo, beleza. Então aqui, ó, o beta hat é o vetorzinho que eu mostrei aqui para vocês no summary, né, do modelo, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, o intercepto deu 11,62. A primeira inclinação, 28,72, e a segunda inclinação, 0,49. Certo? Então é importante explicar aí que a fórmula ela precisa multiplicar o x' menos 1 x' y, tá certo? Então aqui, só para não ninguém esquecer, né? Isso aqui é a fórmula do beta chapéu, né? x' menos 1 x' y, tá certo? Então eu boto o tiozinho aqui para indicar que é vetor. Então eu coloquei aqui uma possibilidade da gente mostrar os valores usando funções nativas aí do R e também através do cálculo matricial, né? Que é o que a gente discute aí no material, né? A fórmula do estimador de mínimos quadrados. Daí eu queria fazer uma discussão aqui breve sobre o coeficiente de determinação, né, que é um dos itens que aparece também nesse resumo e que ele aparece aqui, ó. Cadê? Física estatística. Ele não está aparecendo aqui não. Mas ele é uma saída também, né? Aqui no summary do modelo ele sai aqui. Tem valor aqui, ó, certo? 95,16%. Não sei se eu mostrei isso aqui, mas acho que eu acabei omitindo essa informação aqui nessa saída, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre o coeficiente de determinação, tá certo? Eu vou tirar aqui o print aqui da minha tela rapidinho para a gente ir para o coeficiente de determinação. Então vejamos o seguinte, né? Essa medida, né, que é o coeficiente de determinação, né, eu vou ser bem simples aqui, vou simplificar bastante aqui essa discussão. Então é uma medida bastante utilizada, né, na avaliação do ajuste global da regressão,
Essa medida é conhecida como coeficiente de determinação ou simplesmente R2. Esse coeficiente R2, né, ele é um valor que pertence ao intervalo fechado 0,1, fechado no 0,1 também. Então, nesse caso do R2, ele é um percentual, né, você vai considerar como um percentual. E quanto maior, mais próximo de 1, melhor. Porém, ele tem algumas deficiências que daqui a pouco eu vou mencionar, certo? Então, no caso, considerando aqui esse preditor linear, tá certo? Ou seja, o y chapéu é o x beta chapéu, certo? E considerando aqui o meu vetor de variáveis resposta, nesse caso aqui está transposto, né? Ele está na horizontal, né? Eu apresento ele na horizontal, mas ponho a transposta porque eu sei que ele está na vertical. Eu vou pegar a soma dos quadrados totais como sendo a soma dos quadrados dos desvios de cada observação, a média da variável resposta, os desvios quadráticos. Essa soma, ela se decompõe assim em forma matricial dessa maneira: y', y, que é o produto do vetor y transposto por ele na sua forma normal, né, menos o tamanho da amostra vezes a média, né, dos y ao quadrado. Essa é a forma matricial da soma dos quadrados totais, né? Soma total de quadrados, que é a soma dos quadrados dos desvios, né, de cada valor observado à média dessa variável resposta. Também eu posso observar a soma dos quadrados da regressão. Essa aqui é a parte que é explicada pela regressão, ou seja, vamos comparar agora as predições, né, ou seja, os y chapéu, a distância do y chapéu à média, porque o y chapéu estima a média, tá certo? Ele vai estimar essa média. E aí eu vou olhar esses desvios quadráticos e vou somar eles. Obviamente que trocando aqui o y pelo y chapéu, a expressão matricial passa a ser essa aqui: y' y chapéu linha, y chapéu menos ny barra quadrado, ou seja, média, né? E aqui eu tenho uma soma, que é uma soma total, né? Desvios em relação à média, desvio das observações à média, e aqui uma soma dos desvios daquilo que o modelo traz ao valor médio da variável observada, certo? Então, essa soma total e aqui a soma obtida aí pela regressão, né? Quando nós observamos a soma dos quadrados dos erros, e aqui eu estou, na verdade, dos resíduos, desculpa, eu estou colocando um chapéu, né? Porque veja, se você pegar um vetor transposto, vamos pegar aqui o 1 e o 2, vou pegar com 2 só para a gente ver, e vou multiplicar ele pelo transposto, o 1, o 2, certo? Quando eu fizer essa conta, o resultado vai ser um vetor 1, né? Aqui é 1 por 2, 2 por 1. O resultado do produto é um vetor 1, é um número, é 1 por 1. Então, e o resultado aqui, essa conta, a gente vai fazendo o que, ó? Esse vezes esse, né, que vai dar o 1 ao quadrado, mais o 2, aqui eu vou circular pontilhando, vezes o 2 ao quadrado, ou seja, vezes o 2. Então, o 2 ao quadrado, tá certo? Então, aqui percebam que aqui eu tenho o U, né, o linha U. E o linha 1 é a soma dos quadrados, das componentes, né, desse vetor, tá certo? Então, aqui, se eu quiser fazer a soma dos quadrados dos resíduos, eu pego os resíduos, né, que é o y menos o x beta, e vou fazer o transposto por ele mesmo,
o resultado disso, né? E aí fazendo algumas continhas aqui, essas manipulações algébricas, né? O que se vai chegar, né, é que essa soma dos quadrados dos resíduos, ela vai se escrever assim, né? Y' y menos 2 beta chapéu x beta chapéu linha x linha y mais beta chapéu linha x linha x beta chapéu. E aí, como a gente fazendo algumas continhas aí, eu vou simplificar, tá certo? Para a gente não perder tempo. Essa soma dos quadrados, a soma dos quadrados da regressão com a soma dos quadrados dos resíduos, se você pegar essa parcela aqui com essa parcela aqui, tá certo? Isso vai se resumir vai somar aí a soma dos quadrados totais, certo? Que aqui, ó, tô circulando, tá certo? Então, no final, a soma total, o SST, vai ser o SSE mais o SSR, tá certo? Então, a soma dos quadrados total vai ser igual à soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos. E com isso, a gente consegue deduzir a expressão do coeficiente de determinação. Então aqui, ó, soma dos quadrados total, soma dos quadrados da regressão, a soma dos quadrados dos resíduos. Então se eu fizer aqui, ó, e dividir tudo por SST, então o lado esquerdo vai virar 1, tá certo? Isso vai ser igual a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma dos quadrados total mais a soma dos quadrados dos resíduos dividido pela soma total, né, dos quadrados total. E aí esse indicador aqui, ó, é o que a gente chama de R2. É o que a gente chama de R2, porque o R2 ele compara o que a regressão traz relativamente à soma total. E aí isso aqui vai ser o R2, vai ser então 1 menos soma dos quadrados dos resíduos dividido pela soma dos quadrados total. Esse é o coeficiente de determinação, tá certo? Essa é a expressão do coeficiente de determinação. E aí qual é a interpretação dele? Quanto mais próximo de 1 melhor, é um percentual da variabilidade total que é explicada pelo modelo. E ele tem algumas questões que são interessantes serem colocadas aqui em pauta, tá certo? Vamos aos pontos, que aí para a gente não fazer nenhum deslize na hora da modelagem. Então o R2 é o que? É uma medida da proporção da variabilidade total da variável resposta que é capturada pelo modelo. Ele é um número entre 0 e 1, podendo ser 0 ou 1, e quanto maior o seu valor, maior o favorecimento desse ajuste da regressão. Eu também posso dizer, e isso é fácil de demonstrar, mas a gente não vai fazer essa conta aqui, ele é igual ao quadrado do coeficiente de correlação entre a variável resposta e a variável preditiva, né, o y chapéu, tá certo? Então vai pegar o coeficiente de correlação amostral entre o y e o y chapéu, e é o coeficiente linear, né? Então vai ter que encontrar a correlação, a covariância, a correlação e normalizar para encontrar o coeficiente de correlação amostral.
entre y e y chapéu, isso vai ser o quadrado disso, é o coeficiente de correlação, é o coeficiente de determinação. Não se sugere comparar modelos, né, com variáveis respostas diferentes. Então não dá para comparar R2 de modelos com respostas diferentes. Ou seja, você pega o y e compara o resultado, né, do ajuste, que vai dar um R2, e você compara com outro modelo onde você não usou o y, você usou um logaritmo de y no lugar. Então não é aconselhável fazer isso, tá certo? No caso, se o modelo não tem intercepto, a sugestão aqui é usar o R2 não central. Aí tem uma adaptaçãozinha, né, que vai ser 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos dividido pela soma dos quadrados das observações de y. Também é importante dizer que o R2 ele é não decrescente com o aumento do número de parâmetros. Ou seja, se você aumentar o número de regressores, ele não vai decrescer. Pode ser que ele fique constante, pode ser que ele aumente. Então pode ser um problema. Se você incluir muitos regressores, obviamente isso vai aumentar, puxar o R2, mas você pode estar colocando regressores inúteis assim, que não tem muito poder contributivo na modelagem, né? Então o interessante aqui não é apenas utilizar o R2, só o R2 sozinho como um critério de qualidade de ajuste, tá certo? Mais na frente a gente vai discutir melhor essas questões do diagnóstico, e aí vocês vão entender que não só tem só o R2 como esse ferramental, tá certo? Bem, feito isso, a gente pode olhar aqui, né? A gente pode olhar o resultado, né, da estimação, né? Eu vou colocar novamente aqui o exemplo, né? Eu posso considerar aqui, ó, o passo 1, né? E nesse passo 1 vou trazer aqui, ó, passo 1, interprete os valores estimados dos coeficientes e em seguida encontre o coeficiente de determinação, interpretando o resultado encontrado. Então eu coloquei uma informação aqui, que a soma dos quadrados totais, né, que é o y menos o y barra ao quadrado em soma do t indo de 1 até 30, isso aí é dado e é 2708, tá certo? Bem, se a gente sabe que essa soma total é dada, né, eu consigo, né, encontrar a soma dos quadrados dos resíduos, porque o modelo ele traz para mim aqui o erro padrão residual, que é a estimativa do sigma, é 2,04, né? Então esse sigma chapéu, o sigma chapéu aqui, ó, sigma ao quadrado é a soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros, certo? Nesse caso são 3 parâmetros, certo? São 3 parâmetros. E isso aqui é dado no resultado, né, que é 2,204, tá certo? 2,204, então 2,204 é isso aqui. Então o modelo, né, aqui o que aparece no R é a raiz quadrada do sigma quadrado, né? Ou seja, isso aqui é o sigma. Então o que aparece aqui
é o sigma, tá certo? Então isso aqui é o sigma. Então a gente vai pegar aqui agora, ó, o sigma ao quadrado, né, vai ser, que nesse caso, a soma dos quadrados do resíduo dividido por n menos 3. E isso aqui vai ter que elevar ao quadrado aquele sigmazinho, tá certo? Então, com isso, a gente tem o n, né? Esse n é 30, certo? Então aqui é 27. Então o SSE vai ser igual a... Eu vou elevar esse número ao quadrado, né? Que é 2.204 ao quadrado, 4,857 4,857 multiplicado, né, por 27. Então, quando a gente multiplica por 27, vamos ver, 4,857 por 27 dá 131,14 mais ou menos, certo? Então isso aqui é aproximadamente 131,14, tá certo? Eu achei o SSE. O SSE aqui, ó. Aí eu vou usar a expressão, né, do o R quadrado, né? O R quadrado é 1 menos o SSE sobre o SST, certo? Bem, o SSE é 131, isso aqui 1 menos 131,14 dividido, né, por 2.708 com 281. Aí vamos pegar isso aqui agora, 131,14 dividido por 2.708,28, cerca de 4,8%, né? Subtrai de 1, tá 95,15% mais ou menos. Então isso aqui vai ser mais ou menos 0,9515 ou, né, 95,15%, certo? Então veja, na saída do R ele coloca o coeficiente ajustado, né? Certo? Estão vendo aqui? Você está dando para ver, ó. Olha lá. E na saída do exemplo eu não coloquei justamente porque tinha como calcular se você soubesse a soma total, né? Então, voltando lá para o enunciado do problema, né? Cadê? Onde é que tá? Aqui. Então, a saídazinha que eu coloquei. Então, a gente até agora tem... eu coloquei aqui um históricozinho dos resíduos, as estimativas de mínimos quadrados e a informação aí do erro padrão residual, tá certo? E esse erro padrão ele vai ter o número de graus de liberdade, é o tamanho da amostra menos o número de parâmetros, então são 30 menos 3, então dá 27 graus de liberdade. Então até o momento que a gente praticamente completou, né, esse quadrinho. Falta aqui a estatística F, que vamos ver se vai dar tempo da gente ver isso hoje, tá certo? Mas aí tem uns vídeos lá também para ajudar vocês. Então observa aqui o seguinte, né?
nesse lado aqui, ó, que tem esse standard error, isso aqui é como a gente vai olhar é o desvio padrão, é a raiz da variância, né? É o desvio padrão dessa estimativa. Então aqui tem a estimativa do beta 1 chapéu e aqui tem a estimativa da, vamos dizer assim, da raiz da variância, né? Variância do beta 1 chapéu, tá certo? É isso aqui que aparece. Aqui aparece a estimativa da raiz da variância do beta 2 chapéu, tá certo? É o que a gente chama de erro padrão. E aqui tem a raiz da estimativa da variância do beta 3 chapéu. Esses valores eles vêm daquela matriz de covariância, né? Não sei se vocês se lembram, essa matriz de covariância aqui. E essa matriz de covariância, se o modelo é homocedástico, ela vai ser calculada assim, ó. O sigma quadrado, né? Chapéu, x' x menos 1, certo? Vai ser essa matriz aqui. E esses elementos aqui que estão aparecendo são os elementos da diagonal dessa matriz. Só que aqui você tem a matriz de covariância, né? Então na diagonal tem as variâncias, são as raízes quadradas desses elementos, tá certo? Então o que a gente precisa fazer aqui, né? Se eu tenho o erro padrão e tenho a matriz X, eu consigo obter esses erros padrão, tá certo? Então vamos ver se a gente consegue pegar lá a matriz X, né? Eu vou pegar aqui, ó, o x' x menos 1, né? Ele vem para cá. Eu vou chamar de cov beta. O cov beta eu vou estimar, vou usar aqui a estimativa do erro padrão, né? Já está dado aqui, né? 2,204. Só que eu vou precisar elevar ao quadrado isso aqui e multiplicar pelo x' x menos 1 para encontrar aquela matriz com as variâncias e covariâncias do beta, certo? Então aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, aparece, ó, 2,6. Então se eu pegar esse valor aqui, SQRT, nesse valor, dá justamente esse valorzinho aqui. Essas diferençazinhas muito pequenas são aproximações aí que acontecem aí nos cálculos, né, das matrizes. Se eu pegar esse aqui, ó, e tirar a raiz quadrada, SQRT dele, 1,43. Aí bateu nesse erro padrão aqui. E se eu pegar esse elementozinho aqui, ó, que está na diagonal, e tirar a raiz quadrada dele, eu vou obter também aqui o terceiro erro padrão, né, associado à terceira estimativa, certo?
Então 0,045. Para que serve isso? Serve para a gente montar a estatística de teste, né? Estatística de teste T, certo? O que ela vai fazer? Ela vai pegar nós vamos pegar aqui a estimativa, tá certo? Deixa eu ir para lá nós vamos pegar aqui a estimativa, tá certo? Então isso aqui a gente obtém também, né, usando a matriz x' x e a estimativa de mínimos quadrados para o sigma. Então nós conseguimos chegar nesses erros padrão. Então se eu pegar, por exemplo, o beta1 chapéu, subtrair pela média, valor esperado do beta1 chapéu, vamos supor que o meu teste de hipótese seja aqui, ó. A hipótese nula é que o beta1 seja 0. Então a hipótese alternativa, vamos pensar o teste bicaudal, o beta1 diferente de 0, certo? Daí eu vou pegar o beta1 chapéu, vou subtrair o valor esperado de beta1 chapéu sob a hipótese nula, mas sob a hipótese nula o beta1 é 0. Então beta1 menos 0, tá certo? E vou dividir isso aqui, né, pelo erro padrão da estimativa, que é esse 2,60513. Essa conta aqui, né, que vai ser 11,62093 dividido por 2,60513. Isso aqui é o valor da estatística T calculada, certo? Quanto que dá isso? Vamos ver quanto é que dá isso. 11,62093 dividido por 2,601513. 4,46 aproximadamente 4,4607. Esse é o valor da estatística T calculada. Eu vou comparar esse valor com o quantio, né, da distribuição T com 27 graus de liberdade, né? 27 graus de liberdade, que é o N menos o número de parâmetros, que são 3. E essa consulta aí desse quantio a gente pode fazer ou aqui ou na tabela da T. Então eu vou pegar o quantio da T, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. O teste, ele assume a estatística de teste, aquela estatística T. Eu coloco aqui um percentual de 5% na região de cauda, ou seja, 2,5% para cá, 2,5% para cá e 2,5% para cá, de forma que aqui nesse meio fica 95%. Então, se eu quiser encontrar esse valorzinho crítico aqui, ele acumula, então daqui para cá, quanto que ele acumula em probabilidade, né? Eu tenho 95 aqui nesse meio mais 2,5. Então esse percentil aqui é o 97,5, né, da distribuição T de student. Então eu vou ter que olhar aqui quem é o quantio 97,5 da distribuição T de student com 27 graus de liberdade. E vou, né, esse valor aqui, ó, vai ser o meu limiar, onde o valor da estatística calculada, se ele ultrapassar esse valor, eu caio na região de rejeição, ou seja, eu rejeito
a hipótese nula. Ou se o valor da estatística ultrapassar, ó, o simétrico dele, porque a distribuição T ela é simétrica, tá certo? Então o que eu encontrar aqui se repete no lado esquerdo, porque existe um eixo aqui de simetria no zero, tá certo? Essa distribuição ela é simétrica. Bem, eu vou atrás agora então do quantil 0.975 da distribuição T com 27 graus de liberdade, 2,05. Então lá na nossa construção, né, quando a gente fez o cálculo, deu 4,46. Então quando fizermos o comparativo, né, o valor limiar que a distribuição T com 27 graus de liberdade estabelece para o erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, uma vez que ela seja rejeita H0 quando ela é verdadeira, né? Tá certo? Ou seja, você está cometendo um erro de rejeitar a veracidade quando ela é verdadeira. Então você está errando, né? Tipo 1. E aqui esse valor, 4,46, ele é superior ao 2,05. Então aqui eu tenho 2,05 e o valor que foi calculado da estatística está aqui, 4,46. Tá certo? Se ele cai à direita, caiu na região de rejeição. Se ele tivesse dado menos 4, cairia nessa região aqui, também estaria na região de rejeição, tá certo? E aí, nesse caso, eu rejeito a hipótese nula de que o beta 1 é igual a zero, e essa estimativa passa a ser significativa. Se vocês fizerem essa conta aí para os demais parâmetros, né, vocês vão encontrar o seguinte: vamos lá. Então, se eu quiser testar, por exemplo, o beta 3 igual a zero contra diferente de zero, então eu vou organizar as hipóteses. Então H0, beta 0 igual, beta 3 igual a zero contra beta 3 diferente de zero. Vou calcular a estatística de teste, né, sobre a hipótese nula, né. É importante dizer que aí eu vou pegar a estimativa dele aqui, que deu 0,49. Vou subtrair de zero, que é o valor esperado sobre a hipótese nula, e vou dividir pelo erro padrão, que é o que está aqui, o erro padrão da estimativa. O resultado desse valor aí, ó, vai dar o que ele chama de t-value aqui, né, que é o valor t, que é 10,82. E se você comparar ele com aquele valor de 2,05 da distribuição T com 27 graus de liberdade, cai na região de rejeição, tá certo? Então, aqui basta olhar o valor absoluto, né? Se olhar o valor absoluto da estatística calculada, né, ele já ultrapassa o valor 2,05, o que significa que a estimativa, né, ela é uma estimativa diferente de zero, pelo menos a 95, o nível de significância, né, de 5%. Nesse caso aí, o nível de significância a gente escolhe, né, 1, 5, 10% usualmente.
né? E aí, se você mudar o nível de significância nesse teste bicaudal, por que a gente usou o 0,975? Porque eu botei 2,5 em cada cauda, para que 2,5 com 2,5 some 5, que é o nível de significância, tá certo? Se o nível de significância fosse 1%, eu teria que colocar 0,5% em cada cauda, e o quantio da T que eu ia procurar era o 99 e não o 975, tá certo? Aliás, 99 não, ia ser 1 menos 0,5%, né? Ia ser 9905, vamos dizer assim, né? Teria que ser, é assim que a gente faz essa conta, né? Então teria que pegar, por exemplo, 1%, dividir por 2 e subtrair 1, né? Então 995, né, seria o percentil da T que nós iríamos pegar. E aí a construção da inferência via teste de hipótese está muito ligado com a estimativa intervalar também, porque a gente usa as estimativas, né, de mínimos quadrados, né, beta e chapéu, mais ou menos, né, o quantio da T, né, e aí esse quantio da T vai depender da confiabilidade que você for usar. No caso aqui 95%, teria que ser o quantio da T 975, né? Ponto 975 com 27 graus de liberdade, certo? Multiplicado pelo erro padrão da estimativa. Esse erro padrão da estimativa é a raiz da variância da estimativa, né, de mínimos quadrados para esse beta chapéu, né? Então vou chamar isso aqui de erro padrão do beta e chapéu, certo? E aí veja, a estimativa deu 0,49, o valor da T é 2,05, então o lado esquerdo do intervalo vai ser 0,4942 menos 2,05 vezes o erro padrão da estimativa, que a gente já viu lá. O erro padrão da estimativa é 0,04565. E isso é o lado esquerdo do intervalo. O lado direito vai pegar a estimativa de mínimos quadrados mais o 2,05 vezes o erro padrão da estimativa. Quando a gente simplifica tudo, né, então com uma confiabilidade de 95%, o valor verdadeiro desse parâmetro vai estar entre 0,40 e 0,587, né? O que significa dizer que o zero ele não está nesse intervalo. E isso é equivalente a dizer que o teste bicaudal ele rejeita a hipótese nula de que ele é zero. Porque com 95% de confiança, o parâmetro está no intervalo que não comporta o zero, não contém o zero, tá certo? Então essa é a estratégia aí, estimativa intervalar. Então essas fórmulas, essas expressões, vocês vão ver aí no material, né? Para não ficar tão cansativa a aula, eu trouxe mais os exemplos dos cálculos, tá certo? Mas aqui a gente viu a formulação geral do modelo de regressão múltipla. Também nós vimos aí as questões dos estimadores de mínimos quadrados e a fórmula geral do estimador de mínimos quadrados para o beta, também para o sigma e para a covariância, a matriz de covariância desses betas, né? E com isso a gente também analisou as somas de quadrados para entender o coeficiente de determinação. E com isso, com esses elementos
e obviamente as expressões da estatística T e da estimação intervalar, a gente consegue avaliar aí a significância dessas estimativas e também encontrar estimativas intervalares para esses parâmetros, certo? Escolhendo o grau de confiabilidade e o nível de significância do teste, o grau de confiabilidade do intervalo e o nível de significância do teste, certo?